Shalom a todos. Mais uma vez gostaria de agradecer a todos que vêm assistir meus vídeos. Bom, hoje eu vou fazer uma explicação, porque teve um amigo que deixou um comentário falando que acha estranho, já que o Talmud foi escrito na Idade Média, né? E ele fala, olha, Deus, Baruch Hashem, Deus somente a Torá e tal, e tal. Então eu vou explicar de vez para vocês o que é o Talmud, de uma forma simples, fácil, e quando que o Talmud começou, né? Primeira palavra Talmud significa estudo. O problema é que muitas pessoas acham que o Talmud, por nós usarmos essa palavra, o povo acha que o Talmud substitui a Torá, aquela coisa, tal, existe todo um misticismo. Ah, mas está escrito no Talmud, tal. Eu já fiz até um vídeo, um post no meu blog explicando isso. Então bora lá entender. A palavra Talmud significa estudo da Torá, nela completa, da Torá, as leis, costumes, filosofia, tudo é chamado de Talmud, ou seja, Talmud Torá, estudo da Torá. E o Talmud é dividido em tratados, ou seja, tratado das bênçãos, tratado das mulheres, e assim, dos reis, etc, etc. Então, o que é que aconteceu? Antigamente, o nosso povo, eles falavam da Torá oralmente, por isso chama Torá oral. Ou seja, Moshe lá, quando Moisés estava lá no Monte Sinai, aconteceu isso, como está escrito na Torá, ele vai lá e dá o versículo. O Talmud funciona assim. Vamos supor aqui que o Talmud fala assim, mas Deus não tem imagem, não tem olho, não tem boca. Aí vem a discussão, o outro rabino pergunta, mas ó, como que você explica isso? Ele fala, não, está escrito lá em tal lugar, assim, 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 que está escrito, por isso que Deus não tem imagem. É mais ou menos assim que funciona o Talmud. E eles vão dar uma discussão. Mas, na verdade, onde que se originou a ordem do Talmud? Ao contrário do que muitos vêm falando aí, inclusive mentiras, falando que o Talmud não foi dado pela Hashem, existem muitos rabinos que falam que o Talmud foi também dado no Monte Sinai, muitos não acreditam, então eu trouxe a prova para vocês. Sabendo que o Talmud significa estudo da Torá, escrita, lógico, ou seja, por isso chama Torá oral, né, porque era falada, era explicada, né, falada oralmente. Então, se você for no livro de Shemot, no Êxodo, no capítulo 24, versículo 12, está escrito assim, e disse o Senhor a Moisés, sobe a mim ao monte e fiquei lá, e dar-te-ei as tábuas de pedra, a lei, a Torá, e os mandamentos, observa, Hashem fala que vai dar as tábuas de pedra, a Torá, a lei e os mandamentos. Depois eu faço um vídeo explicando sobre isso. Que tenho escrito, ou seja, Deus fala que ele, o próprio Kadosh Baruch Hu, escreveu. Aí vem a ordem do Talmud. Para os ensinar. Aí nasce o Talmud. Então, nesse exato momento, Deus ordena a existência do Talmud. Então Deus fala, olha, vou te dar sobre mim, vem cá, vou te dar as tábuas de pedra. Nessas tábuas de pedra vai estar a lei, os mandamentos que eu tenho escrito para os ensinar. Aí surge o Talmud. Então, por isso que a palavra é usada Talmud, estudo, para aprender. Então, Moshe foi o primeiro a aprender, ele desce do Monte Sinai e começa a criar escolas, ou seja, ele começa a ensinar. E aí surge o Talmud, ele explica, olha, por exemplo, por que a Torá, por que a Hashem, Baruch Hashem, fala que tem que ensinar? Por exemplo, existe uma mitzvah que fala, não matarás. Tá bom, não matarás. Aí vem a explicação do Talmud, ou seja, Deus ensina, Moisés, eu falo que não matar, mas vamos explicar o que é não matar. Por exemplo, mas se Deus o livre, eu estiver ali numa briga, numa discussão para defender minha família, no calor da emoção, de alguma forma eu mato a pessoa sem querer. Aí, nesse caso, a pessoa não cai na transgressão de não matará, ele se defendeu. Então, nesse caso, é legítima defesa. Então, já é uma explicação, ou seja, é um estudo, um entendimento. É Talmud, ou seja, Talmud é um estudo. É a compreensão da Torá escrita. Então, ao contrário do que muitos falam, que não existe o Talmud não foi dado
por Hashem? Foi sim, como está aqui provado em Êxodo Shemot, capítulo 24, versículo 12, que é a explicação das leis, dos mandamentos, etc. Então, só que até então o povo era passado de boca em boca. Lógico, tinha alguma coisinha aqui escrita, algumas coisas acolá, até para não esquecer, mas a grande maioria, a grande massa do Talmud era passado de boca a boca. Com o exílio da Babilônia, né, quando Nabucodonosor invadiu a Babilônia, se sentiu-se a necessidade de começar a registrar essas tradições orais, ou seja, esses acontecimentos que tinham acontecido desde a época de Adão, lógico que foi falado, muitos não sabem, mas Moshe, quando foi escrever o livro de Bereshit, de Gênesis, Hashem, lógico, Hashem mandou ele escrever, ali que começou também o Talmud. Ele, por exemplo, ele começou a falar sobre Adão, ele pedia explicação para Hashem explicando para ele e tal, e então muitas coisas era oral, né, que ele tinha, que o povo falava, olha, o nosso antepassado falou que Adão era assim, ele foi registrando até chegar, e depois, quando chegou em Shemot, né, o próprio Hashem falou, agora aqui você vai registrar o que aconteceu, o que eu falei e tal, e assim por diante, e depois ver as leis e essas explicações da lei. Então, na Babilônia, o povo começou a sentir essa necessidade, ao mesmo tempo, em Jerusalém, também. Eles começaram a perceber que o reino de Israel estava se dissolvendo, né, pelos pecados. Então, precisava que anotar isso. E aí começou a surgir as primeiras anotações do Talmud, do Taná e da Torá, principalmente do Taná, né? Porque a arca, depois que Nabucodonosor invadiu Jerusalém, a arca foi escondida. Então precisava sim anotar. Outra coisa muito interessante para vocês entenderem a respeito disso, é que com o passar dos tempos, os sábios foi cada dia mais escrevendo, mais escrevendo. Então, no Talmud você vai encontrar Midrash, você vai encontrar muitas coisas que aconteceram, por exemplo, desde a época de Adão, como coisas que aconteceram, por exemplo, na época de Tito, Alexandre o Grande, Ciro, Dário, e diante, César, até mais uns tempos mais recentes ali, já ali no começo do milênio e tal. Então, assim, por quê? Porque o Talmud, como significa estudo, ou seja, para não perder a tradição, então lá está escrito as explicações da Torá, tá a história do nosso povo, tá os acontecimentos que aconteceram com o povo, com os personagens bíblicos e também com os sábios, com a história de Jerusalém, com a história do povo e com então, a história do mundo, né? Então tem tudo. Então por isso que muitos confundem e falam, mas a maioria o Talmud foi escrito na Idade Média. Não, na verdade o Talmud foi escrito bem antes. Bem antes. O negócio da Idade Média é que o povo, eu vou te dar um exemplo, os manuscritos do Mar Morto. Quem um dia for em Jerusalém, no museu, lá em Tel Aviv, você vai encontrar trechos do livro de Shayahu e alguns trechos do Talmud do manuscrito do Mar Morto, que tem mais de 2.000 anos. Não, tem 2.000 anos, né? 2.000 ou mais de 2.000 anos. Então daí você nota que o povo já vinha escrevendo a tradição, né? Então por isso que o Talmud é conhecido como tradição oral, tal, Torá oral, por quê? Torá oral que significa estudo oral, ou seja, estudo da Torá escrita oral, falado, estudo falado. Então Torá oral significa estudo falado. Então, pelo fato de muitos não conhecer o significado da palavra Talmud, eles acham que é um novo livro que os nossos rabinos criaram para substituir a Torá escrita, e não tem nada a ver, tá? Então, de uma vez por todas, eu espero que vocês tenham entendido o que realmente significa o Talmud. Então, o Talmud tem todo lá, leis, explicações da lei, como é que em determinada situação, como é que o judeu consegue cumprir aquela lei. Em Israel ele cumpre de um jeito, fora de Israel ele cumpre de outro. No momento de perigo, como é que ele cumpre essa lei? Se o momento de perigo extremo, se ele é isento de cumprir essa lei ou não é. Qual é a situação que o judeu pode cumprir ou não cumprir. Então isso é o Talmud, tá? Então aí o que acontece? As pessoas começam a distorcer para desmerecer o judaísmo. Mas o que mais me impressiona é que o povo judeu,
é apenas 0,6% da população mundial. E eu não sei, não entendo até hoje, por que o povo é tão preocupado com menos de 1% da população. Ou seja, o cristianismo é a maior religião do mundo. Depois vem o Islã. E eles perdem tanto tempo em falar mal de nós judeus, que não temos como foco converter, nós não nos preocupamos em converter. Na nossa compreensão, a, a, qualquer um pode ser servo de Hashem, não precisa que a pessoa seja judeu, hebreu para ser um servo de Hashem. Né? Não é igual no caso que acontece no cristianismo, que você tem que ser cristão para servir a Deus segundo o cristianismo, que você tem que ser muçulmano para servir a Deus conforme o islamismo, igual outras religiões. O judaísmo não é assim. O judaísmo você pode servir a Hashem, né, sem ser judeu, né? E incomoda tanto, né? Isso que é interessante. Então eu acho que é bom vocês, os amigos, refletir um pouco. Por que incomoda tanto? É a mesma coisa de você morar na cidade de 1 milhão de habitantes e apenas 600 pessoas de 1 milhão de habitantes pensam diferente de você e você é uma massa dominante e de repente você se preocupa a sua vida em falar mal daquela turma que nem crescer não cresce. Né? Então não faz muito sentido. Então daí alguma coisa tem, né? Então eu espero que esteja bem explicado, tá? Um grande abraço, agradeço pelo comentário e todos os comentários que vocês colocarem explicando e eu puder e tiver entendimento para explicar, eu postarei o vídeo explicando. Baruch Hashem, Lehitraot, que o Eterno abençoa a todos.